Bom, pessoal, mercado financeiro realmente é esse bicho de sete cabeças? Esse mercado financeiro realmente é um calcanhar de Aquiles na vida da gente? Será que ele é tão complicado? Ou se nós, no dia a dia, é que complicamos aquilo que a gente está fazendo? Eu vou dar aqui alguns exemplos, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre como nós complicamos as nossas operações, complicamos o nosso dia a dia no mercado. Mas antes, para quem não me conhece, sou Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Estou ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia bato um papo, todo dia troco uma ideia, todo dia falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, muitas vezes a gente meio que complica um pouco o dia a dia no mercado financeiro. Quer ver um exemplo? A gente tem algumas regras a serem seguidas. Por isso se fala muito de disciplina. Disciplina é cumprir regras. E cumprir regras não é simples. Você precisa ter uma vida de atleta. Você precisa ter você precisa ser um atleta olímpico onde você segue regras. Um dia desse, fugindo um pouco do nosso bate-papo, um dia desse eu estava ouvindo um técnico de futebol falando o seguinte: cara, por que é proibido o jogador de futebol usar, e eles usam, tá? Mas por que era proibido usar telefone celular na concentração? Cara, simplesmente para que eles não tenham acesso ao que está acontecendo externamente e que aquilo possa influenciar psicologicamente no jogo. Você imagina o seguinte, você imagina o cara tá lá antes de entrar, isso foi o que ele falou, palavras desse técnico. Imagina você tá lá antes de entrar num clássico, numa decisão, ele vê uma série de jornalistas falando mal desse jogador. Ele simplesmente vai entrar com o psicológico mais abalado. Pessoal, somos seres humanos. E seres humanos, dificilmente, você não é máquina. E você dificilmente vai ter o sangue frio em uma situação adversa. Então, quando eu falo que nós complicamos, é que se não está legal para operar, cara, você não tem que operar. Você não tem que fazer a operação. Às vezes a operação, ela tem tudo para dar certo. Mas, como você não está bem, como você não está razoavelmente apto a operar naquele momento, você acaba complicando aquilo que poderia ser um dia que, se você não operasse, você não teria o prejuízo que você teve. E aí eu digo o seguinte, cara, muitas vezes, como nós complicamos esse dia a dia? Marcelo, como assim? Complicamos o nosso dia a dia nas operações porque fazemos um gerenciamento fora da nossa estratégia, ou seja, não seguimos a nossa estratégia, não seguimos o nosso planejamento, não fazemos a entrada correta que simplesmente está planejado para entrar. Ah, Marcelo, eu só opero no gráfico de 15 minutos. Resolvi operar no gráfico de 1 minuto. Ah, Marcelo, eu tenho um stop de 250 pontos, eu tenho um nível de ganho legal. Só que, cara, eu simplesmente não aceitei o meu stop. Poxa, Marcelo, eu simplesmente fiz aquilo que eu não deveria fazer, que é o preço médio. Marcelo, eu estava ganhando 5, 6, 7, 10 mil no mês. E eu, em um único dia, entreguei todos os dias. São comentários que eu recebo no meu dia a dia. Eu recebo no meu privado. E isso simplesmente, por isso que eu digo que nós complicamos o mercado financeiro. Quer ver um exemplo para vocês? Sexta-feira passada, voltando de viagem, eu estava no voo, voltando de um voo internacional, conexão em Brasília, parei em Brasília, resolvi operar. Cara, qual foi o resultado? Eu vou resumir, não vou entrar em detalhes, que eu vou contar isso no outro vídeo. Eu simplesmente tomei um loss desnecessário, porque eu estava em um ambiente, uma internet ruim, eu estava no meu notebook, num ambiente que não era o meu do dia a dia, fora da minha rotina, completamente desconcentrado, porque toda hora eu tinha que prestar atenção se o voo estava próximo, se o voo que estava atrasado e que hora que entrar, em qual portão. Então eu estava completamente fora do meu dia a dia. E eu compliquei o dia que poderia ter sido um dia não operado, ou poderia ter sido um dia que
se eu não alavancasse, talvez, eu poderia ter tirado algumas lições ali e não ter feito e ter ficado com um resultado melhor. Então, nós complicamos o mercado financeiro. Eu não estou dizendo para vocês que o mercado financeiro é algo simples, mas ele é algo que no dia a dia a gente tem uma tendência natural a complicar. Quer ver uma coisa? Cara, a pergunta que eu faço para vocês, eu quero que vocês me respondam. Vocês respeitam o gerenciamento de risco? Você simplesmente não faz preço médio? E aí vou voltar a dizer sobre a lacuna do preço médio. Eu tenho uma opinião formada sobre. Eu vou fazer um vídeo sobre o que eu acho do preço médio. Eu não sei se eu já falei, mas se eu fazer de novo. Qual é a minha opinião sobre o preço médio? O preço médio, ele é ruim porque você sempre usa para correção de uma entrada mal feita. Mas é uma outra história. Depois a gente vai falar sobre isso. Você faz preço médio de maneira equivocada, de maneira errada, você simplesmente alavanca com pouco dinheiro, ou seja, está com pouco dinheiro e resolve colocar 10, 15, 20, 30 contratos, algo que qualquer movimento contrário, a sua conta vai ser quebrada. O que, que você faz? Se você faz tudo isso, se você alavanca que não deveria alavancar, se você arrasta seu stop, foge do seu gerenciamento de risco, foge da sua estratégia, você não tem disciplina para seguir ela no dia a dia, você está simplesmente complicando o mercado, complicando as operações, complicando o seu dia a dia no mercado financeiro. O mercado financeiro ele não um bicho de sete cabeças. O mercado financeiro ele é simplesmente padrão. Uma hora ele vai te dar resultado, uma hora ele vai te dar aquilo que ele está te propondo e outra hora não. Nesse momento é para que serve o stop. Nesse momento é onde serve o tão chamado gerenciamento de risco. Porque o mercado, quer ver um exemplo? O mercado ele te dá dinheiro um bom tempo e depois ele vai lá e tira o dinheiro de você. Nesse dia de tirar o dinheiro, ele não tira o dinheiro porque ele quer, e sim porque você deixou que ele tire o dinheiro de você. Não estou dizendo tirar o LOS. O LOS ele faz parte. Não estou falando que o LOS não seja parte do processo. Não é nada disso. O LOS faz parte do processo. O que eu estou falando é que o LOS fora do gerenciamento de risco, o LOS fora do contexto, ele simplesmente é esse o LOS que não é isso que o mercado quer. O mercado ele vai pegar o teu LOS porque a estratégia naquele momento não funcionou. O grande problema do LOS é que o mercado ele é impiedoso, ele não tem sentimento, ele vai pegar o seu LOS e vai arregaçar porque você não respeitou. A culpa não é do mercado, a culpa é nossa. A culpa é do nosso dia a dia. A culpa é do nosso comprar e vender. Então você simplesmente precisa ter uma boa estratégia, você precisa seguir. Não basta ter uma boa estratégia, você precisa seguir essa estratégia. Eu tenho duas estratégias que eu uso. Quando eu fujo dela, não que a outra não funcione, é porque eu não treinei as outras estratégias. Mas as duas estratégias que eu tenho, elas simplesmente funcionam para mim. Quando eu não estou operando nessa estratégia, como eu falei em relação a meu voo na conexão de Brasília, eu simplesmente não opero bem. Quando eu não estou no meu dia a dia, na minha rotina, no meu padrão, eu simplesmente não opero bem. Quando eu estou cansado, eu simplesmente não opero bem. Então existe todo um preparo. Você precisa estar muito concentrado para fazer as operações. Você precisa estar muito consciente para fazer as operações. Eu vou dar um exemplo para vocês, para a gente terminar, para o vídeo não ficar longo. Quando eu entro numa operação, quando eu entro no meu dia a dia no mercado, primeiro eu faço todo aquele checklist que eu já falei para vocês, que eu olho se tem alguma notícia, se tem algo para acontecer, algo que possa fugir que eu tenho que tomar cuidado ao longo do dia, né, ao longo da manhã, porque normalmente é pela manhã que eu faço minhas operações. Não tem. Eu simplesmente, mentalmente, eu fico falando, ó, hoje sem preço médio, todo dia, hoje, Marcelo, sem preço médio, hoje você vai respeitar o seu gerenciamento de risco, você só vai entrar se a operação for a que você se propôs. Fora isso, não vai fazer nada. E é todo dia isso, concentração total. Aparelho eu coloco no modo silencioso, eu coloco jogado num canto no meu celular, eu simplesmente, cara, faço tudo para que nada tire minha concentração. Bom, galera, é um bate-papo.
como a gente complica a nossa vida, como a gente complica a nossa vida no mercado financeiro, eu acho que tem até mais, mas eu quero que vocês entendam, quero que vocês aprendam e eu quero que a gente já cresça junto no mercado financeiro. O mercado financeiro não é difícil, nós é que complicamos. Beleza? Bom, Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu tenho a satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha. Ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Tô ativo no Instagram, me siga lá. Todo dia bato papo, todo dia troco uma ideia, todos os dias falo sobre o meu dia a dia no mercado. Beleza? Obrigado por tudo. Fui.